Oi pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre a cinemática escalar. Mas o que é a cinemática escalar? A cinemática escalar, ela é a ciência que estuda e descreve os movimentos dos corpos sem se preocupar com as causas deles, assim resumidamente. Agora eu vou estar falando com vocês sobre os conceitos fundamentais da cinemática escalar. Bem, aqui temos o móvel ou a partícula, que vai ser o que a gente vai observar. Depois temos o referencial, que é da onde o móvel é observado, né? Da onde o observador está observando o móvel. Aí depois temos o observador, que é quem observa o móvel. Depois a trajetória, que é o caminho que o móvel, né, percorreu. O rastro dele. Depois temos a posição, que é o local onde o móvel ele se encontra em um determinado momento. Agora vamos falar das fórmulas do movimento uniforme. Mas o que é o movimento uniforme? O movimento uniforme, resumidamente, é quando o móvel ele mantém a sua velocidade constante. A sua velocidade não muda em tempo nenhum. A primeira fórmula, então, que a gente vai falar vai ser da velocidade média, que é a variação da posição dividida pela variação do tempo, que é igual à posição final menos a posição inicial, e contém a mesma coisa. O tempo final menos o tempo inicial. E aqui, ó, sempre quando estiver um zero na frente ou da posição, ou do tempo, velocidade, etc., é o inicial. Esse zero, então, aqui marca o início. Quando estiver 100, é o final. Agora vamos falar da função horária da posição, que é mais conhecido também, né, como sorvete, que é S, né? A posição final é igual à posição inicial mais a velocidade multiplicado pelo tempo. Aqui é a velocidade final e aqui também é o tempo final. E aqui, como tem um zero que eu expliquei antes, significa que é a posição inicial. Agora, vamos falar das formas do movimento uniformemente variado. Mas o que é o movimento uniformemente variado? Ele é um movimento onde a velocidade ela não se mantém constante, ela muda ao longo do tempo. Isso devido à aceleração. Aí a primeira fórmula é da aceleração média, que é igual à variação da velocidade dividida pela variação do tempo, que é a mesma coisa que a velocidade final menos a inicial, dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. Aí depois vamos ter a função horária da velocidade, que é a velocidade com aceleração, que é a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração multiplicada pelo tempo. Depois vamos ter a função horária da posição, mais conhecida como sorvetão, que é a posição com aceleração, que é a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial multiplicada pelo tempo mais a aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Aí, por último, vamos ter a equação de Torricelli, que é a velocidade com aceleração, porém ela não tem um tempo. Então, é a velocidade final elevada ao quadrado igual à velocidade inicial elevada ao quadrado mais 2 multiplicado pela aceleração multiplicado pela variação da posição. Agora, a gente vai resolver um exercício de cinemática usando uma das fórmulas que a gente aprendeu anteriormente. Aqui é o exercício. Um trem corre a uma velocidade de 20 metros por segundo, quando o maquinista vê um obstáculo 50 metros à sua frente. A desaceleração mínima que deve ser dada ao trem para que não haja choque é de... Bem, antes da gente começar a resolver o exercício, a gente vai marcar alguns pontos importantes, que são a velocidade inicial, a gente já percebe aqui que a questão deu, que é 20 metros por segundo, que é a velocidade inicial do trem. Aí depois a gente tem aqui a distância que o trem está do obstáculo, 50 metros. E o exercício ele está pedindo a desaceleração mínima que o trem ele deve ter. Aí que para resolver essa equação, a gente vai, para resolver esse exercício, a gente vai utilizar
utilizar a equação de Torricelli. E agora a gente vai substituir os valores aqui na equação. Aqui a gente colocou a velocidade final como zero, por quê? O trem está se movimentando e ele vê lá o obstáculo na frente. Ele precisa parar para não chocar com o obstáculo. Então, a sua velocidade final tem que ser zero. Porque senão, se a velocidade dele for acima de zero, ele vai continuar andando. Mesmo que seja devagar, uma hora ele vai chocar com o obstáculo. Então, a sua velocidade final tem que ser zero para ele ficar em repouso, ficar totalmente parado. Então, aqui a gente vai substituir por zero. E a velocidade inicial, como o exercício a gente já nos deu, 20 metros. A gente vai colocar então aqui 20 elevado ao quadrado. Aqui, a velocidade é uma incógnita, né? A gente não sabe o valor dela, a gente quer descobrir o valor dela. E aqui, a variação da posição é 50, porque o exercício está falando ali, um obstáculo a 50 metros. Então, é a distância aqui do trem, que o trem tá do obstáculo, então é 50. Aí aqui a gente vai inverter para ficar mais fácil de entender e vai ficar 20 elevado ao quadrado, 400, menos a aceleração multiplicado por 2. Mas por que esse menos? A gente colocou esse menos aqui porque o trem ele está indo nessa direção. Só que a aceleração ela está diminuindo. Então ela está indo em sentido contrário. O trem está vindo aqui, só que a aceleração está vindo assim. Aqui, ó. O trem está vindo nessa direção e a aceleração nessa. Então a aceleração ela é negativa. Porque, ó, esses dois estão ao contrário, né? Estão indo em sentidos opostos. Então, a gente coloca aqui como uma aceleração negativa. Aí agora a gente vai continuar resolvendo. Aí aqui continuou, 400. Aí aqui, 50 multiplicado por 2, menos 100 vezes a aceleração, igual a zero. Aí agora aqui, a gente vai passar esse 400 aqui pro outro lado da igualdade, aí vai ficar menos 100 multiplicado por A igual a menos 400. Aí, para ficar mais fácil de resolver, né, pra gente conseguir resolver, a gente vai multiplicar por menos 1, para ficar tudo positivo. Aí vai ficar aqui, 100 multiplicado por A igual a 400. Esse 100 aqui, a gente vai passar do outro lado da igualdade, ele está multiplicando. Ele vai passar dividido, aí vai ficar aqui, A igual a 400 dividido por 100. 400 dividido por 100, 4. Então, o valor da aceleração é 4 metros por segundo quadrados.